Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para falar o que é preciso para ser salvo. A parábola do bom samaritano, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 1 ao 3, fora da caridade não há salvação. Jesus começa contando que quando o Filho do Homem vier acompanhado de anjos, ele se assentará e separará os homens uns dos outros. À direita receberão em herança o reino e o que foi preparado para eles. E à esquerda, aqueles que, por favor, não fiquem do meu lado. E aí a gente entende que é extremamente complexo Jesus falar que não quer essas pessoas ao lado dele. E ele explica que aqueles que derem aos pequeninos, quando tiver sede, água, quando tiver fome, comida, a ele estará dando também. E aparece um doutor da lei para questionar Jesus, né? E ele pergunta: mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus, como a gente sabe, nunca foi de responder. Ele sempre fez com que a gente refletisse. E ele volta a pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? O que ledes? Quando a gente faz isso, a gente permite que a pessoa perceba que ela tem uma dúvida, mas que as respostas não devem ser de prontidão. Elas devem fazer com que a gente reflita. E o doutor da lei responde, porque também nós já sabemos as respostas. E ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, naquela plenitude dele, fala: respondeste bem, faze isso e terás a vida. Mas o doutor da lei, fica na dúvida. Nós também, pela nossa pouca fé, sempre que a gente tem a resposta, a gente fica meio vacilante. E ele questiona novamente: e quem é meu próximo? E Jesus, na sua imensa sabedoria, também não responde de imediato, mas conta a parábola do bom samaritano. Então ele diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu na mão de bandidos, foi maltratado, espancado e largado lá ao chão. Um levita ia descendo no mesmo caminho, o viu e fez de conta que não viu nada, continuou sua caminhada. Um sacerdote também viu essa criatura e passou à distância. E um samaritano, quando viu, chegou perto, tornou-se de compaixão, aproximou-lhe, atalhou as feridas com vinho e azeite e o conduziu a uma hospedaria junto com ele. Colocou junto com ele e levou uma hospedaria. Chegando lá, cuidou ainda melhor dessa pessoa e no outro dia, como ele tinha que seguir o caminho, ele disse ao hospedeiro: tome aqui essas moedas e se tiver algum custo na volta, eu ficarei responsável. E a gente fica naquela dúvida, Nossa, um sacerdote viu, passou ao longo, o levita também, e só o samaritano, além de ajudar no momento, o colocou num lugar seguro e se responsabilizou por ele. E Jesus pergunta: qual dos três mostrou-se próximo ao homem que caiu nas mãos do bandido? E o doutor da lei, o samaritano. E Jesus: vá e faça o mesmo. Nisso, a gente começa a perceber o comprometimento que o samaritano teve com aquele que estava caído. E essa moral da história nos convida à caridade e à humildade, que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo.
há um caminho de uma eterna felicidade. Porque aquilo que fazemos aos outros, nós vamos, de uma certa forma, receber isso mais lá para frente. Porque é dando que se recebe. E a gente está muito acostumado a ficar olhando só para os nossos problemas. Nós não temos tempo, nós não podemos ajudar os outros. E, na verdade, essa é uma reflexão de que a gente não só pode, como deve estar atento muito mais àqueles que estão ao nosso redor do que aos nossos próprios problemas e aos nossos próprios egoísmo e orgulho. Pensar que a caridade é a condição absoluta de felicidade futura. São práticas fraternas de vida, porque o ser humano é o único ser que vive na interdependência total. Os animais nascem, precisam de um período junto com a mãe e se libertam, criam a sua vida. Nós, seres humanos, ficamos perto dos pais por longos anos, às vezes a vida inteira. Então, a gente tem por obrigação, entender essa convivência. Entender que não é mais possível ver alguém em estado de sofrimento ou fora da sua vida normal e a gente fingir que não, deixar para lá ou ele se vira. E que não existe felicidade sabendo que tem pessoas com problemas, com sofrimentos, com dificuldades. Então, Jesus fala: bem-aventurados os humildes, que terão o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E aí a gente percebe que primeiro é preciso ser, para depois ter. Então, bem-aventurados quem já sabe ser diferente para conseguir aquilo que deseja. E essa obtenção a gente só tem quando a gente se desprende do que a gente acha e pensa sobre só nós, sobre só a nossa vida, e começa a perceber que essa união que temos, seja na família, no trabalho, em qualquer ambiente em que a gente conviva, isso é o importante. Como se conduzir, como nos ajudar uns aos outros. E estamos passando por um momento de reflexão enorme sobre tudo isso, em que a gente tem que se voltar interiormente e perceber que a caridade hoje perpassa as questões apenas materiais. São importantes, com certeza. Mas neste momento, o ouvir o outro, o falar com o outro, mesmo online, se torna imprescindível, porque nós estamos isolados socialmente. Mas temos que acreditar na nossa força do pensamento, das nossas orações, para ajudar a modificação desse planeta. Há um convite e a nossa posição nesse momento é fundamental. É lógico que em alguns períodos do tempo a gente fique meio ansioso, não saiba o que vai acontecer, mas a gente sabe que Deus está no comando e que este momento agora é da gente olhar para a vida da gente ligada ao mundo, porque estamos todos passando por uma situação, é mundial. Que a gente perceba que a caridade é o único caminho para a salvação. Não é o caminho, só existe este. E ela está colocada no amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostareis do que vos fizeste. Amai vossos inimigos, que são eles que nos mostram também as nossas limitações. E a partir daí, a gente tem que não acusar que ele me faz perder a paciência, por exemplo. Na verdade, a gente não sabe controlar e ele vem ali mostrar se a gente está nesse aprendizado ou não.
Então, amar os inimigos é porque ele é o termômetro para a gente medir como está o nosso aprendizado. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazer o bem sem ostentação. Que a vossa mão direita, né, a vossa mão esquerda não veja o que dá a vossa mão direita. Então, é dar sem esperar em troca, porque é dando que se recebe. E também julgar a nós mesmos antes de julgarmos aos outros. Perceber que o outro é o nosso espelho. Ele está apenas nos mostrando aquilo que a gente ainda precisa melhorar. Porque estamos numa caminhada evolutiva. Então não somos completos, mas estamos nessa busca. E as dificuldades, o que impede, não são para a nossa desistência, mas é para a nossa luta, para a nossa certeza que estamos no caminho certo e que precisamos de esforço e dedicação para nos mantermos. E quando Jesus conta a história de separar da direita para a esquerda, ele está lembrando muito do que é figura e alegoria do que é real. A gente gosta muito de se iludir. Então, a gente acha que aquilo que não nos serve, nós vamos doar, já está bom, né? E, na verdade, não necessariamente é isso. Às vezes a gente precisa doar mesmo a atenção, cuidado. Como a gente falou nesse momento de isolamento, às vezes um olhar, a gente já ajuda muito as outras pessoas. Faça um olhar de confiança, da certeza, da justiça e bondade de Deus. E a ideia dominante, a da felicidade, ela espera o justo, aquele que tenha consciência do que está fazendo aqui no mundo, na Terra, neste momento. E a infelicidade é reservada ao mal. Mas ao mal não é uma coisa que a gente faça ruim. A própria falta de sensibilidade, de perceber a hora de fazer o bem, a gente também está fazendo o mal. Então é um momento de alerta, em que estamos convidados a entender esse processo e se posicionar como pessoas que precisamos ajudar uns aos outros. Que nessa ajuda todo mundo ganha. E o mais importante, amar ao próximo, que é o grande desafio, porque na verdade, se a gente não souber se amar, se reconhecer, entender que somos seres em evolução e que as dificuldades fazem parte do nosso aprendizado e que a diferença só é como estamos olhando. Estamos encarando como oportunidade ou dificuldade. Como oportunidade, a gente ganha força, fortalece a fé e a coragem e encara aquilo da forma que deve ser. Não é fácil, mas não é impossível. Melhor do que ficar se lamentando e perdendo tempo. Que a gente perceba que a caridade não tem outro caminho. Ela é um único caminho para a salvação. Por quê? Ela engloba a humildade, a mansuetude, a beneficência, a indulgência e a justiça. E nega o orgulho e o egoísmo. O único problema é que a gente tem uma visão ainda muito limitada com relação ao orgulho e ao egoísmo. A gente quer, como a gente falou do mundo da ilusão, a gente acha que é fácil, que a gente não está mais apegado, mas culturalmente nós temos as nossas limitações, porque estamos evoluindo. Então nós temos algumas dificuldades e é preciso um olhar atento, não para se recriminar, mas para perceber e usar a sensibilidade ao nosso favor. Quando a gente sabe que a caridade é o único caminho, então não tem como a gente querer preservar só aquilo que está ao nosso lado e esquecer da humanidade como um todo. Então, quando a gente para e faz uma oração, que a gente peça pela nossa família, mas que a gente peça pelo nosso país, pelo mundo,
que a gente perceba que as coisas são muito grandes, né? E que uma pandemia que começou do outro lado do mundo assolou o mundo inteiro. Porque é hora do planeta Terra perceber, né, que com toda a arrogância, com todo o desenvolvimento da tecnologia, um vírus colocou todo mundo em casa. Nessa reflexão, né, nesse cuidado que estamos tendo uns com os outros e que vamos ter que também ter conosco mesmos. Que a gente perceba que nossa vibração é extremamente importante. Que a caridade que a gente possa fazer hoje é esta: perceber a força que temos, a força do nosso pensamento e como podemos, como cada um, né, na sua casa, na sua individualidade, estar preocupados e ajudando uns aos outros. Até porque a nossa evolução espiritual é uma consciência da religação com a totalidade, não com a individualidade. A gente vai trabalhar a individualidade para poder se fortalecer e, a partir daí, perceber a importância do outro na nossa vida. Que a gente sinta a compaixão da dor alheia, compreenda o momento em si, inclusive interiormente na nossa vida também, e entender esse convite para participar juntos, vibrando pela melhoria da qualidade do planeta, pelo entendimento do que tudo isso está nos convidando. Porque vamos sim ter que mudar hábitos e com certeza os pensamentos também. E essa história de eu primeiro, somos nós todos juntos. Muita paz a todos.